Irmãos e irmãs, o nosso dia a dia com a palavra de Deus. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, momento ainda de certo isolamento, ainda que algumas coisas tenham sido liberadas, mas nós ainda não estamos nos reunindo na casa do Senhor. E eu não quero aqui discutir essa questão, na nossa igreja o conselho tem tratado disso, obviamente com a direção de Deus. Mas eu quero dizer que nesses tempos, nas redes sociais, as pessoas estão sempre falando, que a igreja não é o edifício, não são aquelas quatro paredes, não é aquela construção, mas a igreja, ela é constituída dos seus membros, do corpo de Cristo, das pessoas que se reúnem em nome de Deus. Isso é verdade, mas a gente não pode desconsiderar a alegria que a gente tem, a satisfação que a gente tem de ir à casa do Senhor. E a gente sente falta disso. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai ver em vários salmos a menção sobre a casa de Deus, sobre o templo ali em Jerusalém, o Monte Sião como símbolo ali, da casa de Deus e da própria presença de Deus. E eu estava olhando aqui em Esdras capítulo 3, tem um texto belíssimo aqui. Eles estavam reconstruindo o templo, ou construindo o segundo templo, visto que aquele primeiro havia sido destruído pela Babilônia. E quando os alicerces, os fundamentos do templo foram colocados, a gente lê aqui alguma coisa muito bacana que eu queria deixar com os irmãos e as irmãs, para que permaneça vivo no nosso coração o amor pela casa de Deus. E certamente esse momento vai passar e nós vamos voltar no tempo correto, vamos voltar às nossas reuniões. Diz o texto: quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvar o Senhor, segundo as instruções deixadas por Davi, rei de Israel. Cantavam responsivamente, louvando e dando graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando o Senhor por terem sido lançados aos alicerces da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e chefes de famílias, já idosos que tinham visto o primeiro templo, choraram em alta voz quando diante dos seus olhos ficaram lançados os alicerces deste templo. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, e assim não se podiam distinguir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo gritava tão alto que as vozes se ouviam de longe. Que coisa legal, Alguns lembrando daquele primeiro templo, chorando, outros com alegria por verem o outro templo se erguendo. Talvez a gente esteja assim também nesses tempos. Com alegria porque Deus nos protege, Deus tem cuidado de nós, Deus
permanece falando conosco através da sua palavra, mas também sentindo saudades da casa de Deus. Que Deus nos abençoe nesse tempo difícil e nos faça sempre instrumentos da sua paz.